Bom dia, olha eu aqui com mais um devocional, mais um momento com Deus. Isto mesmo, hoje, dia 6 de janeiro de 2018. Vamos lá para mais um momento de reflexão, dentro da palavra de Deus. Estou aqui com o meu devocionário da Igreja Brasil para Cristo e eu tenho uma notícia boa para você. Nós já encomendamos, já os devocionários para os irmãos que estavam pedindo e daqui uma semana já estará em mãos. Então você aguenta mais um pouquinho que logo você vai ter aí o seu devocionário, o seu devocionário para estar dando continuidade a esses estudos durante todo o ano. É uma palavra de Deus para cada dia do ano, E enquanto o devocionário não chega, você vai estudando comigo aqui, vamos sendo ministrados juntos, essa é a verdade. E você que tem o seu, abra aí na página 12, do dia 6 de janeiro de 2018 e vamos lá. Continuando falando sobre obediência, as primeiras ministrações do ano aqui está tratando muito sobre obediência. Eu tenho dito que a obediência é o segredo para a bênção, é o segredo para a vitória, Já 1º de janeiro falamos das bênçãos advindas da obediência, Dia 2 de janeiro nós falamos da obediência de Naamã. Dia 3, a pesca maravilhosa, Quando Pedro obedece a Jesus de jogar a rede no lugar certo. Dia 4, falamos da obediência voluntária. Ontem falamos da obediência espontânea e hoje vamos falar sobre exemplos de obediência a Deus, E o texto base que nós vamos ministrar está em João, capítulo 6, verso 38, que diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Que lindo, hein? Palavras de Jesus. Vamos ler aqui o nosso devocionário. Jesus Cristo é o mais impressionante exemplo de obediência voluntária a Deus, pois está escrito que ele abriu mão da sua glória por amor, a fim de vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Temos que entender que ele abriu mão da sua vontade, voluntária, a fim de cumprir o plano eterno de Deus, de redimir a humanidade. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, Ele deixou a sua glória para se fazer homem, habitar no meio de nós, para nos trazer as boas novas de salvação e entregar a sua vida por amor a nós, derramar o seu sangue para que hoje nós pudéssemos ser livres, do jugo do pecado. Olha que coisa tremenda, em obediência a Deus ele fez isso, O Senhor diz, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus enviou o seu filho, Jesus aceitou o desafio de vir, obedecendo ao Pai, veio e cumpriu a sua missão. Veio, pregou a palavra de salvação, se entregou na cruz do Calvário por nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Tudo em obediência ao Pai. Então, no nosso devocional de hoje, primeiro exemplo de obediência, nós vemos aqui na pessoa do Senhor Jesus, Temos também no devocionário de hoje sobre o exemplo de obediência na parte de ofertar. Ofertar deve ser um ato de amor voluntário da parte do verdadeiro cristão. Aqui ele coloca 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, no devocionário está verso 3, mas vamos no verso 1, só para a gente poder entender melhor. 2 Coríntios 8, 1 diz: também, irmãos,
vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação e abundância do seu gozo e sua profunda pobreza, abundaram em riqueza da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Aqui está dizendo que as igrejas da Macedônia investiram no reino além das suas posses, mesmo com toda dificuldade. Eles entenderam que era para a obra de Deus e eles fizeram isto voluntariamente. A oferta deve ser algo voluntário, do coração, com amor, né? E essas igrejas se tornaram exemplo de amor na hora de ofertar, exemplo, né, de obediência a Deus. Voltando para o devocionário, bem como todos os seus outros deveres, assim no livro de Atos observamos um belo exemplo de obediência voluntária também na vida de um ilustre casal, pois está escrito que após ouvirem o eloquente, mas despreparado pregador chamado Apolo, né, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos 18, verso 26. Aqui fala de um casal, né, muito abençoado por Deus, Priscila e Áquila. Diz a história que eles viram esse pregador chamado Apolo pregando a palavra de Deus, com vontade de fazer a palavra, de ministrar, melhor dizendo, né, a palavra de Deus, vontade de fazer a obra de Deus, isso que eu queria dizer, mas ele estava despreparado, ele precisava aprender mais, e ao invés de Áquila e Priscila ficarem criticando ele, sabe o que eles fizeram? Chamaram esse rapaz, né, chamado Apolo, e começaram a ministrar o coração dele, começaram a ajudar ele para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. Às vezes nós vemos pessoas com dificuldades de ministrar a palavra e ao invés de ajudá-los, nós acabamos criticando. Já no caso desse casal aqui, eles foram voluntariamente ajudar esse homem, né, aperfeiçoar esse homem, para que ele pudesse fazer o trabalho que estava no coração dele, de ministrar a palavra de Deus. Vemos também no nosso devocionário aqui, a obra de Deus está repleta de oportunidades de trabalho, mas somente corações voluntários se apresentarão. Está dizendo que a obra de Deus, ela é grande, há muita oportunidade, há muita coisa para se fazer no reino, mas só quem não tem o coração realmente aberto, desejoso de fazer algo para Deus voluntariamente, vão conseguir fazer. Davi, por exemplo, não foi coagido, nem contratado para enfrentar o gigante filisteu, o Golias, lembra disso? Apenas se apresentou para lutar contra ele, acreditando que era a coisa mais certa a fazer e que Deus já o havia preparado para aquele dia. Assim, na força que Deus supre, Davi voluntariamente parte para a peleja, unicamente pela fé em Deus, e consegue a vitória para Israel. Veja, Davi não tinha obrigação nenhuma de comprar a guerra contra Golias. Ele foi simplesmente levar suprimento para os seus irmãos. Mas quando viu aquele gigante desaforado, afrontando a Deus, afrontando a Israel, ele já se apresentou e disse: olha, eu estou aqui, pode contar comigo. E olha, irmãos, Deus foi com ele e ele derrubou o gigante. E aí você conhece o restante da história, né? Como Deus abençoou o teu servo Davi. Também, em outro ponto aqui, em outro exemplo de obediência, diz que para a encarnação de Jesus, Deus precisava de um coração humilde e voluntário. Então, em Belém da Judéia, uma camponesa chamada Maria responde positivamente ao chamado de Deus para ser a mãe humana do Salvador. Lucas 1:38 diz assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A Maria, você sabe, ela não estava entendendo direito aquela conversa do anjo. Que história é essa de ficar grávida sem ter relacionamento com homem algum?
Que história é esta? Não estou entendendo nada. Mas se Deus precisa de mim para que a obra dele se conclua, eis-me aqui. Ela se colocou à disposição de Deus para que o Messias pudesse ser gerado por ela. Meus irmãos, que coisa tremenda nós nos colocarmos à disposição de Deus para que Deus possa fazer a sua obra. Concluindo aqui o devocional de hoje, possuir coração de servo, como foi o de Maria, é o segredo para a obediência ou amorosa submissão à vontade de Deus. Possuir o coração de servo, como foi o de Maria, é o segredo para a obediência ou amorosa submissão à vontade de Deus. Precisamos de homens e mulheres com coração de servo, Nós vimos aqui o grande exemplo de Jesus, o exemplo das nossas igrejas lá da Macedônia na sua oferta, o exemplo de Priscila e de Áquila em instruir Apolo, o exemplo de Davi em se oferecer para derrubar o gigante filisteu, Vemos Maria, a disposição de Maria para deixar ser usada por Deus para que o Messias pudesse nascer. E por fim aqui, ele lembra aqui o autor, o escritor desse devocionário, ele lembra aqui do jovem Samuel, que ao ouvir a voz do Senhor, respondeu: fala, porque teu servo ouve. Que estas também sejam as nossas palavras diante do chamado de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amados, que possamos pegar esses exemplos de obediência a Deus e possamos colocar na nossa vida. Vamos obedecer a Deus, vamos fazer a vontade de Deus. Eu preguei ontem ali na cidade de Toledo, e eu dizia aos nossos irmãos da Igreja Brasil para Cristo em Toledo: nós temos que negar a nós mesmos e nos colocarmos à disposição de Deus. Temos que dizer não para nós mesmos e dizer sim para Deus. Senhor, eis-me aqui, me envia, eis-me aqui, me usa, eis-me aqui, quero fazer, Senhor, a tua obra. Deus, pode me usar. Amados, que a ministração de hoje sirva de exemplo para todos nós. Faça a obra de Deus, faça com amor, faça com carinho, faça com paixão. Lembre-se de tudo que o Senhor já fez por você e tenha certeza, se você se dedicar a Deus, tenha certeza, Ele vai te recompensar, porque Ele é justo e Ele é generoso. Amém? Essa é a palavra de hoje. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta, ok? E lembrando, você que está aguardando esse seu devocionário, aguenta aí que ele está quase chegando. E se você não é de Atibaia, você pode procurar qualquer igreja, o Brasil para Cristo, conversar com o pastor, quero o devocionário Brasil para Cristo 2018. Com certeza ele vai auxiliar você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um excelente sábado. E se nós não nos vermos amanhã, um excelente domingo. Fique aí no amor de Deus, na graça que só Jesus pode dar, na comunhão do Espírito. E com o meu, tchau.